Olá, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Mais uma vez estamos juntos aqui nesse novo projeto do Grupo Assistencial Espírita Frei Anselmo, agora com o livro Leis Morais da Vida, pelo Espírito Joana de Ângeles. Meu nome é Rogério Fanti, é uma satisfação estarmos mais uma vez juntos agora com essa nova obra. E o próprio Espírito Joana de Ângeles nos diz, já no seu prefácio, que para escrever esse livro se inspirou em Allan Kardec, se inspirou no livro dos Espíritos de Allan Kardec, na sua parte terceira, que é a parte sobre a lei divina ou lei natural. Nessa parte terceira do livro dos Espíritos, cada capítulo é dedicado ao estudo de uma das facetas da lei divina. Então, nós temos lá o estudo, um capítulo, a lei de adoração, o outro, a lei do progresso, e assim por diante. E a Joana de Ângeles, ela comenta que, apesar do ser humano ter se desenvolvido muito intelectualmente, cientificamente, com grandes conquistas científicas, até mesmo pesquisa espacial, o ser humano não teve tanto desenvolvimento assim na parte do estudo das leis morais. E ela diz que é importante estudarmos as leis morais porque no planeta Terra ainda existe muito sofrimento, ainda existe muita dor, existe fome, existem guerras. Então ela diz que é importantíssimo nós estudarmos as leis morais para o nosso desenvolvimento espiritual, sendo importante também, claro, o desenvolvimento científico. Antes de iniciar, eu gostaria de pedir a colaboração de todos vocês, no sentido de nos ajudarem a divulgarmos e a ampliarmos cada vez mais esse trabalho do Grupo Assistencial Espírita Frei Anselmo, no sentido de que vocês nos ajudem compartilhando esse trabalho, curtindo esse vídeo, de uma maneira que possa chegar ao maior número de pessoas possível e que esse trabalho possa ser divulgado, ampliado, já que é um trabalho bastante relevante agora com essa obra, As Leis Morais da Vida, da Joana de Ângeles, como ela mesmo explica. O conhecimento intelectual, o desenvolvimento científico é extremamente importante e continuará, com certeza. Mas o conhecimento do campo moral, das leis morais da vida, como ela diz, baseado no livro dos Espíritos, As Leis Divinas, é fundamental para o nosso desenvolvimento espiritual, nosso desenvolvimento como almas. Então, nós agradecemos a todos que puderem nos ajudar, compartilhando, curtindo, para que esse trabalho atinja o maior número de pessoas. Então, inicialmente, gostaria de caracterizar que o capítulo terceiro que nós vamos estudar hoje é um capítulo que está dentro da primeira lei que Joana de Ângeles vai estudar, que é a lei de adoração, que é também lá no Livro dos Espíritos, também no início, Kardec estuda a lei de adoração. Então, eu gostaria de rapidamente fazer essa ponte, pegando um trechinho lá do Livro dos Espíritos, que fala sobre a lei de adoração. A pergunta 649, Kardec pergunta: em que consiste a adoração? E os Espíritos vão dizer: é a elevação do pensamento a Deus. Pela adoração, o ser humano aproxima a sua alma de Deus. Vejam, a elevação do pensamento a Deus, a busca de nos comunicarmos com Deus, elevarmos a nossa alma a Deus, está dentro então dessa lei de adoração. E depois, na pergunta 652, os espíritos eles vão comentar que a adoração faz parte da lei divina ou lei natural. Por quê? Porque a adoração é o resultado de um sentimento que já nasce com o ser humano, que já está com o ser humano desde sempre. Por isso, nós encontramos a adoração entre todos os povos. E aí eles explicam: embora cada povo, no seu contexto cultural, na sua época, dentro dos seus costumes, cada povo faz essa adoração num formato diferente.
Muito natural isso. Cada povo na sua cultura faz a adoração num formato diferente, mas é algo que faz parte, que é inerente ao ser humano, e a adoração, portanto, é uma das leis divinas, faz parte da lei divina. E uma coisa também que o Livro dos Espíritos nos ensina é que nunca existiu um povo ateu. Nunca existiu um povo todo ateu. Todos os povos praticaram adoração, como eles dizem, cada qual no seu formato, dentro da sua cultura, etc, etc, na sua época, mas nunca existiu um povo ateu. O que nos mostra então que a adoração é algo inato ao ser humano, está com o ser humano desde sempre, sendo, portanto, parte integrante das leis divinas que regem o universo. E nesse aspecto, eu gostaria de fazer um último comentário antes de entrarmos no texto, que o ser humano, através do desenvolvimento científico, a ciência se debruça sobre o campo da matéria. A ciência estuda a matéria e vai descobrindo as leis universais, as leis divinas no campo da matéria. Então, por exemplo, a lei da gravitação universal, trazida por Isaac Newton, a lei da eletricidade, que regem os fenômenos elétricos, as leis que regem o magnetismo, as leis que regem os fenômenos da estrutura nuclear ou estrutura atômica, as forças atômicas que o ser humano descobre, são leis divinas, são leis naturais no campo da matéria. E, por outro lado, esse livro de Joana de Ângeles vai trabalhar no outro campo, no campo espiritual, que diz respeito ao nosso aprendizado, visando a nossa evolução como espíritos imortais, como almas imortais, que é o campo moral, onde lá no Livro dos Espíritos, parte terceira, nós vamos ter a lei de adoração, a lei de progresso, a lei de sociedade, a lei de amor, que são leis que regem o universo no campo espiritual. Então, daí a importância que Joana de Ângeles diz, nos desenvolvemos tanto já cientificamente, e com certeza iremos nos desenvolver muito mais, ótimo, mas precisamos também compreender, estudar o campo espiritual para que possamos entender as leis morais, as leis divinas no campo moral e possamos nos desenvolver como almas imortais. Isso é algo urgente, como ela diz, porque o planeta ainda tem muitos sofrimentos, muitas dores, misérias, guerras, crimes. É porque nos falta esse desenvolvimento no campo moral para equilibrar com o campo intelectual que está muito desenvolvido. Nos falta o equilíbrio com o campo moral. Importante fazer esses rápidos comentários. Então, inicialmente, nós vamos falar então sobre o capítulo 3º, Decisão na Verdade, onde Joana de Ângeles foi buscar um trecho do Evangelho segundo João, capítulo 9, versículo 25, ela cita inicialmente: havendo eu sido cego, agora vejo. Então, esse trecho do capítulo 9 do Evangelho segundo João traz aquela famosa passagem que Jesus faz a cura de um cego de nascença. Essa passagem ela é muito interessante porque ela vai colocar frente a frente duas faces da moeda nesse campo moral que existiam na época de Jesus e que existem até hoje. E Joana vai falar bastante sobre isso. O lado da verdade, Jesus, com seu amor, ensinando e praticando diariamente o amor, a compaixão, o bem, faz a cura de um cego de nascença com todo o seu amor e ensinando as pessoas a amarem ao próximo, a terem equilíbrio, a se respeitarem. E do outro lado, as religiões que são ritualistas, muito forte na época de Jesus, mas que estão presentes hoje, que se apegam à letra da lei, às vírgulazinhas, aos rituais rígidos, que querem seguir rigidamente o que está nos livros,
vírgula por vírgula, ritual por ritual, e que fica claro aqui nesse capítulo 9 de João, que essa rigidez desses fariseus daquela época, desses escribas daquela época, desses doutores da lei daquela época de Jesus e de hoje, bloqueiam o verdadeiro desenvolvimento espiritual, porque se apegam no seu contrário, que é ritual, letra da lei, livro, e esquecem a prática que seria do amor, do bem, da caridade, que foi o que Jesus ensinou. Então, esse capítulo 3, decisão, tomar uma decisão na verdade, o que Joana de Ângeles está falando, que nós precisamos tomar uma decisão pela verdade, pelo amor, pelo bem, pelo nosso desenvolvimento espiritual. É isso que ela está falando. E não pelo ritualismo, pelo fanatismo religioso, pelo apego à letra da lei, pelo apego a rituais que não levam a nada. Então é sobre isso que ela vai falar. Então ela vai narrar aqui inicialmente esse trechinho do Evangelho. Ela diz: o jovem padecia de cegueira desde o nascimento, jamais conhecera a luz. Sua vida se encontrava povoada de trevas, em cujos meandros tateava com aflição. Então veja, aqui entra um pouco de empatia. Ela está descrevendo como ele se sentia. E é esse movimento de que nós precisamos procurar desenvolver em nós, de sentir a empatia, é de se colocar no lugar do outro e perceber que às vezes o sofrimento do outro pode ser até muito maior do que o nosso. A empatia, nós olharmos pelos olhos do outro. Então Joana de Ângeles está fazendo isso. Ele sofria, ele vivia nas trevas desde que nasceu. E aí ela diz: Jesus abriu-lhes os olhos, concedendo-lhe a diamantina claridade da visão. Inundado pela luz externa que o fascinou, enriqueceu-se de gratidão por aquele que o libertou. Ou seja, ele ficou extremamente grato por aquele homem que veio e lhe curou da cegueira. Ele ficou cheio de gratidão, que é um sentimento nobre, que é um sentimento que é importante que nós procuremos manifestar a gratidão diante de um benefício, diante de alguma coisa. O rapaz que era cego ficou cheio de gratidão. E aí ela continua dizendo: instado à informação do fato, deu a informação conciso, num eloquente testemunho de júbilo. Isso que ela está dizendo é porque esses religiosos radicais daquela época, eles quiseram chamar o rapaz que era cego para conversar com ele para saber o que tinha acontecido. É isso que a Joana de Ângeles está dizendo, está narrado lá no Evangelho segundo João. E ele foi e deu a informação direta realmente do que tinha acontecido. Então, ela diz o seguinte: não acreditado pelo que o cercavam e o inquiriam, reafirmou a ocorrência, asseverando haver sido ele o antigo cego, face à dúvida que o cercava. Então, ficavam duvidando dele, e ele afirmou concretamente: era eu era cego de nascença e eu estou curado, eu agora vejo. Ele confirmou isso peremptoriamente. E aí, tentaram jogar para cima dele, para ele dar uma opinião de quem era esse homem que o curou, se era bom, se era mal. Por que isso? Importante um detalhe que está lá em João. O detalhe é que essa cura feita por Jesus era um sábado. E justamente essa religião radical, apegada às letrinhas da lei, apegada a rituais, naquela época, na época de Jesus, dentro da religião ali, daquela região onde Jesus vivia, o sábado era proibido se fazer qualquer coisa, qualquer trabalho. E quando então foi feito por Jesus uma cura no sábado, esses religiosos radicais, tentando negar o fato de que a cura tinha acontecido, tentaram ainda dizer que se era um homem que curava aos sábados, contra a lei da religião, esse homem só podia ser um pecador, uma pessoa desprezível. E tentaram fazer com que o rapaz cego que recuperou a visão fosse nessa linha, falando: deve ser um pecador, porque ele curou no sábado. Mas ele não falou. Quando perguntaram para ele
que ele achava desse homem que o curou? Ele falou: é profeta, ele é profeta. E aí ele foi intimado, a Joana continua dizendo, intimado a injuriar e a desmerecer o desconhecido benfeitor, desconhecido porque o rapaz não sabia quem era que o curou, não sabia que era Jesus, não sabia, ele simplesmente um homem o curou. E tentando fazer com que ele desmerecesse a pessoa que o curou, e ela diz: a ingratidão de muitos que logo ouvidam o socorro recebido, permitindo-se a dúvida, então aquelas pessoas que permitem que se instalem a dúvida, ao lado da subserviência aos transitórios triunfadores, ou seja, aqueles que naquela época eram os comandantes da religião, aqueles que comandavam com mão de ferro a religião, exigindo o cumprimento dos rituais, exigindo o cumprimento da letra da lei, que a Joana chama aqui de transitórios triunfadores, ou seja, aqueles que não serão triunfadores jamais, porque eles querem encobrir a verdade e instalar a mentira. Ele, que foi estimulado a falar mal de Jesus, a resposta dele foi a seguinte: se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei, havendo eu sido cego, agora eu vejo. Então ele foi firme. Ele falou: ele me curou. Ele fez uma coisa maravilhosa. Então, dentro de mim, eu estou cheio de gratidão por ele, porque ele veio com todo amor e me curou. Então, eu era cego e agora eu vejo. Ele confirmou de novo, pela segunda vez, dizendo, né? E aí a Joana diz: não lhe importava quem ele era, e sim o que ele fez. E aí ela vai fazer agora um comentário, né, diante disso tudo que aconteceu, e eu só quero colocar aqui para vocês rapidamente, lá no Evangelho segundo João, depois que ele confirmou desse jeito aqui, o rapaz que era cego, confirmou tudo isso, aconteceu, ele é profeta, ele me fez o bem, ele me curou, e esses religiosos radicais da época, os fariseus, doutores da lei, escribas, que se apegam à letra da lei, que se apegam a rituais, chamaram os pais dele. Quiseram chamar os pais dele, perguntaram para os pais deles se aquele rapaz era filho deles, se ele era cego de nascença, e os pais confirmaram. Falaram: ele é nosso filho, aquele rapaz é nosso filho, ele realmente nasceu cego e ele realmente agora está enxergando. E foram lá o pai e a mãe e confirmaram. Então, só para vocês terem uma ideia da forma assim extremamente insistente que essas pessoas querem derrubar aquilo que é o correto, querem derrubar a verdade para instalar a mentira. É isso que Joana de Ângeles vai comentar agora. E ela diz: defrontam-se no ensino evangélico as duas conjunturas habituais. Então ela já chama de habitual, né? Uma coisa que habitualmente acontece. Luz e treva. Enfrentam-se as duas situações, verdade e mentira. Duela a suspeita com a convicção. Teima a pusilanimidade contra o sentimento leal. Pusilanimidade seria a covardia contra o sentimento leal. Insiste o despeito agredindo a nobreza. O fato, porém, triunfa. Ela é muito clara em dizer isso. O fato triunfa. Foi o que o rapaz cego fez. Ele foi lá e falou: eu era cego e ele me curou. Ponto. Ele é um profeta. O fato é fato. Não tem jeito. E aí ela vai dizer uma coisa muito importante. O bem relevante sobrenada entre as águas turvas do mal enganoso. Então ela cria aqui uma metáfora como se o mal, a mentira, fosse uma água suja, uma água turva, que está lá toda aquela mentira, aquela maldade, aquela falta de amor, uma água turva. E ela diz: o bem sobrenada, ou seja, o bem triunfa, o bem vai à tona, o bem não se afunda lá naquela sujeira, o bem ele sobrenada, ele permanece na tona, sempre. E isso a gente pode rapidamente lembrar as palavras do Papa Leão XIV, recentemente foi nomeado e fez o seu primeiro discurso. Ele disse mais ou menos isso, que o mal não triunfa, nós não temos que ter medo do mal, nós somos filhos de Deus. O que ele estava querendo dizer ali é a mesma coisa que Joana de Anjos está dizendo aqui: o bem vai à tona, ele não se mistura com aquele lodo, o bem sempre triunfa.
E aí, continuando, ela diz: nada importava ao jovem, agora vidente, aquele jovem que era cego, que agora enxerga, nada importava para ele. O essencial era que se encontrava a ver. Nem assim, diante das evidências, cessava a hostilidade contra o Filho de Deus. Então, esses doutores da lei, esses escribas, fariseus, esses religiosos radicais, fanáticos daquela época, como de hoje, que existem ainda, ficavam o tempo todo querendo encontrar uma forma para praticar o mal contra Jesus, para negar Jesus, para encobrir a verdade. Porque, sendo os grandes comandantes da religião daquela época e de hoje, adquirem muitas vantagens e benefícios com esse comando, com essa posição de destaque no comando. Eles retiram vantagens disso e não querem se modificar, não querem realmente que o ensinamento puro de Jesus, que é voltado à evolução moral, que é o bem, que é o respeito, que é a tolerância, o equilíbrio, o amor, a boa convivência, praticar o bem, que isso não importa para eles. Eles querem o comando, o poder, a posição de destaque. É o que Joana de Ângeles está dizendo, que o cipoal das paixões humanas, através das habilidades da astúcia, abriam-se em ardis infelizes, ou seja, em ciladas infelizes, tentando apanhar o incomparável amigo dos sofredores. Enquanto Jesus praticava o bem, o amor e ensinava isso em prol daqueles que precisam, os outros ficavam tentando montar ciladas para, de alguma forma, na maldade, conseguir capturar Jesus em alguma cilada para calá-lo. Era o que eles queriam fazer. Hoje, no entanto, ainda é assim, diz Joana de Ângeles. Eu vou até repetir. Hoje, no entanto, ainda é assim. Ela diz: tropeçam e atropelam-se os cegos do corpo com os do espírito. Os últimos, que são os cegos do espírito, os últimos são piores do que os primeiros, porque se negam a ver. Né? O ditado diz: o pior cego é o que não quer enxergar, porque se negam a ver, preferindo a urdidura da infâmia e da perversidade, nas quais se distraem e anestesiam a razão. Então, Joana de Ângeles, ela é extremamente clara ao dizer que existe o bem e o mal, a verdade e a mentira. E ela deixa claro que cabe a nós escolhermos pelo caminho da verdade, pelo caminho do amor, pelo caminho com Jesus, para realmente conseguirmos aprender e conseguirmos indo pondo em prática os ensinamentos que Jesus nos deixou. E é o que ela vai fazer aqui pela conclusão. Cuida-te contra a cegueira imposta pelos preconceitos, pelo orgulho, pelos descalabros de todo porte. Já fizeste o teu encontro com Jesus, ou seja, nós que estamos procurando estudar, estamos procurando conhecer o ensinamento de Jesus, estamos procurando estudar a doutrina espírita que se baseia nos ensinamentos de Jesus. Então, já fizemos o nosso encontro com Jesus. Agora vês. Então ela está dizendo, agora Jesus abriu nossos olhos pelo seu ensinamento e agora nós enxergamos, nós não somos mais cegos, já enxergamos. Então ela diz, beneficia-te da claridade a fim de progredires. Não mais acondiciones trevas morais nas antigas sombras dominadoras das paisagens íntimas. Então, se nós já encontramos com Jesus, se nós já estamos procurando compreender o ensinamento de Jesus, do Espiritismo, estamos procurando nos modificar, sigamos firme nesse caminho. Sai na direção do dia de sol para servir. Então, quando ela diz para servir, é realmente aprendendo com Jesus, fazendo bem, perdoando. É o que Jesus ensinava. Então, sai na direção do dia de sol para servir. Caminha no rumo da luz e referta-te de claridades divinas, difundindo a esperança e a alegria. Confessa o teu amigo sublime. Quer dizer, confessar é o que o rapaz cego fez. Ele falou, ele me curou, ele é profeta, eu estou grato a ele me fez o bem. Então, confessa o teu amigo sublime perante todos e segue em frente, intimorato, sem medo, ajudando em nome dele os que ainda se debatem na escuridão.
de onde saíste, ou seja, daquela escuridão onde nós estamos procurando sair, que nós ajudemos os que ainda lá estão, e nós procuremos fazer o bem, e que anseiam também pela bênção da visão, a fim de enxergar. Bem, essa é uma lição lindíssima da Joana de Ângeles, e gostaria de, mais uma vez, pedir essa colaboração de vocês de divulgarem esse trabalho, curtirem, compartilharem, ajudando ao Grupo Assistencial Espírita Frei Anselmo nesse trabalho de divulgação desse livro realmente tão importante sobre as leis morais. E para encerrar, vamos fazer uma rápida prece para o nosso encerramento. Vamos então elevando pensamento a Deus, nosso Pai, agradecendo por essa oportunidade de estudo, por aqui estarmos juntos, procurando aprender os ensinamentos de Jesus. Pedimos a Deus que nos fortaleça, que nos dê coragem, nos sustente, para que nós possamos ter essa coragem que Joana de Ângeles diz, para colocarmos em práticas de uma forma decisiva, para fazermos a decisão na verdade, no bem, no amor com Jesus. Que os bons espíritos nos fortaleçam, nos iluminem. Que assim seja. Muito obrigado por mais essa oportunidade. Obrigado ao Grupo Assistencial Espírita Frei Anselmo e até a próxima oportunidade que estaremos aqui novamente, continuando com o livro do Espírito Joana de Ângeles. Um abraço a todos vocês. Obrigado.